nós falaremos sobre as ditaduras na América Latina, que é o capítulo 3 do livro. Vou começar com a doutrina de segurança nacional. Após a Segunda Guerra Mundial, ainda com o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos criaram a doutrina de segurança nacional, que, segundo ela, para um país se desenvolver, era preciso garantir segurança, e a maior ameaça à segurança de um país eram seus inimigos internos, ou seja, as pessoas que tentavam propagar o comunismo dentro do país. O regime militar no Brasil. Dizendo ser necessário livrar o país da ameaça comunista, um grupo formado por civis e militares derrubaram o atual presidente da época, João Goulart, em 1964, e colocaram no poder o general Humberto de Alencar Castelo Branco. E assim teve início ao regime militar no Brasil. Nos primeiros dias, eles mandaram perseguir e prender muitos estudantes, jornalistas e vários políticos que ainda não eram ligados com João Goulart. E ao mesmo tempo que ele fazia uso excessivo da violência, os militares sempre procuraram dar uma aparência de legalidade ao novo regime, por meio dos atos institucionais, que era uma lei imposta por eles que eles não consultaram nem a população, nem o poder judiciário e nem o legislativo. O governo Castelo Branco. Como grande parte dos parlamentares tinha sido cassado, o Congresso Nacional decidiu então nomear o general Castelo Branco como presidente. Muitos acreditavam que em pouco tempo ele devolveria o poder aos civis, mas não foi isso que aconteceu. Líderes sindicais, estudantes foram perseguidos e presos, e funcionários públicos perderam seus empregos. Castelo Branco sempre obedeceu à lógica da Guerra Fria e aliou-se aos Estados Unidos. Na área econômica, ele cortou gastos, aumentou impostos, comprimiu os salários dos trabalhadores, contraiu vários empréstimos aos Estados Unidos, entre outros. Com isso, com o corte de gastos, a inflação caiu e o governo começou a equilibrar suas contas. Lei da Imprensa e Lei da Segurança Nacional. O governo de Castelo Branco, então, endureceu e baixou o Ato Institucional número 2, conhecido como AI-2, que extinguia todos os partidos políticos. E ele deixou então só dois partidos: a Aliança Renovatória Nacional, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. No ano seguinte, então, ele baixou o AI-3, que estabelecia eleições indiretas para governadores. Pouco tempo depois, baixou o AI-4, por meio que ele reabriu o Congresso para que aprovasse uma nova Constituição de 67. E a Constituição ampliava os poderes do presidente da República. Então, criou duas leis muito autoritárias: a Lei da Imprensa, que censurava todos os jornais e revistas, e a Lei da Segurança Nacional, que dava à justiça militar o direito de julgar os crimes como queria. O show Opinião e a resistência cultural. O show Opinião foi o primeiro marco da resistência ao regime militar, estreado no final de 1964. Dirigido por Augusto Boal, o show Opinião mesclava teatro, música e poesia e representava um esforço de intelectuais e artistas populares para denunciar a injustiça social e a opressão. Foi nesse espetáculo que a canção Carcará, de João do Vale e José Cândido, ganhou forças e se constituiria em uma das principais formas da resistência ao regime militar. Ela foi conhecida também como a canção de protesto. A linha dura no poder. Todos os militares que lideraram o golpe de 1964 eram adeptos da doutrina da segurança nacional. Mas como existiam divergências entre si, podemos dividi-los em dois grupos: o castelista e o linha dura. O primeiro grupo era integrado por generais como Ernesto Geisel e Castelo Branco, daí seu nome. Na oposição, o grupo da linha dura considerava os castelistas moderados e defendia a radicalização constante da luta contra o inimigo interno, chamado por eles de subversivo. Esse grupo era formado por generais como Costa e Silva e Garrastazu Médici. E já que o general Costa e Silva tomou posse do poder, os militares da linha dura assumiram o governo. A resistência democrática.
Com o aumento da opressão, cresceu também a resistência democrática à ditadura, na qual se destacaram movimentos estudantis e operários. Em 1968, cresceu o movimento estudantil em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O maior deles foi a Passeata dos 100 Mil, na qual estudantes, políticos, artistas e trabalhadores saíram às ruas para protestar contra o regime militar. Nesse mesmo ano, houve diversos movimentos operários, e nesse contexto, o governo Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5, o mais opressivo de todos os atos da ditadura militar. Pelo AI-5, o presidente passava a ter o poder de fechar o Congresso Nacional, fazer leis e ordenar a intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio, suspender o direito de habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. Com base no AI-5, o governo militar fechou o Congresso, cassou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de pessoas de oposição em todo o país. Governo Médici. Após a morte do presidente Costa e Silva, o Congresso foi reaberto em outubro de 1969 apenas para aprovar a indicação de outro general à presidência da República, o Emílio Garrastazu Médici, cujo governo foi o mais repressivo da história brasileira. O governo Médici invadiu universidades, perseguiu e prendeu professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos e militares. Ele aperfeiçoou os órgãos de repressão e seus agentes praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas de tortura. Qualquer cidadão suspeito de ser subversivo podia ser detido, torturado e morto sem que a família soubesse de seu paradeiro. E com o aumento da repressão, cresceu também uma certa resistência, exposta através de abaixo-assinados, protestos de ruas, oposição parlamentar, jornais, espetáculos teatrais e festivais de música popular brasileira. A luta armada. A luta armada no Brasil se intensificou durante os governos militares. Organizações armadas tinham o projeto de implantar o socialismo no Brasil por meio de guerrilhas. Durante a ditadura civil-militar, os principais representantes da luta armada foram a Ação Libertadora Nacional, ALN, liderada pelo ex-deputado Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, liderada pelo ex-capitão Carlos Lamarca, e o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, MR8. Essas organizações praticavam, para conseguir dinheiro para suas lutas, elas assaltavam bancos e sequestravam diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos. Em 1969, os guerrilheiros sequestraram o embaixador estadunidense Charles Burke e o trocaram por 15 presos políticos. Agora eu vou falar da propaganda de massa. Além da violência, o governo Médici recorreu também a propagandas, repetindo slogans na TV como ninguém mais segura este país. O presidente Médici se apresentava ao público como um homem do povo. Inclusive dizia que era apaixonado por futebol e torcedor número 1 da seleção brasileira. Inclusive na conquista da Copa do Mundo de 1970, Médici apresentou a conquista da seleção brasileira como uma vitória de seu próprio governo. Bom, agora eu vou explicar os fatores que levaram a um milagre econômico. Bom, externamente, a situação era favorável porque entre os anos de 1961 e 1973, a economia estadunidense cresceu uma taxa média de 4,5% ao ano. Já no Japão, uma taxa de 9,4% ao ano, na Alemanha, uma taxa de 4,3% ao ano e na Itália, uma taxa de 4,9%. Bom, vendo isso, o governo internamente adotou uma política de incentivos fiscais para que atraísse investidores nacionais e estrangeiros, assim facilitando para que eles atuassem no Brasil. Uma política trabalhista que comprimiu o salário dos trabalhadores de renda baixa, né, de baixa renda, diminuiu o custo da mão de obra. Uma série de ajustes conseguiu um razoável equilíbrio nas contas públicas.
Agora irei falar do milagre econômico. O milagre econômico ocorrido no governo de Médici caracterizou-se pela combinação de três fatores conjugados: o crescimento da economia a uma taxa média de cerca de 11% ao ano, índices de inflação relativamente baixos e expansão do comércio exterior em mais de 3 vezes. Essa combinação recebeu o nome de milagre econômico. E com o capital acumulado, houve um extraordinário crescimento na indústria, especialmente a de bens de consumo duráveis, como eletrônicos e automóveis. Bom, agora eu vou falar os principais motivos que levaram ao fim do milagre econômico. Bom, externamente, o principal motivo foi a guerra de 1973 entre árabes e israelenses. Os países árabes triplicaram o preço do petróleo após essa guerra, o que provocou um forte abalo econômico do Brasil, já que cerca de 80% do petróleo que o país consumia era importado. E para pagar esse petróleo precisaria se gastar metade do que ganhava com suas importações. Internamente, devido aos baixos salários, a população já não conseguia comprar o que as empresas produziam. O PIB começou a declinar e a inflação voltou a crescer. Dívida externa e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumentaram também. Isso tudo encarrilhou para que o fim do milagre econômico acontecesse. O governo Geisel. Abertura lenta, gradativa e segura. O general Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 1974 e 1979, era considerado moderado, castelhista. Diferenciava-se, portanto, dos dois generais da linha dura, Costa e Silva e Médici. Economia. O governo Geisel lançou o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, cujos objetivos principais eram manter altas taxas de crescimento econômico, conseguir autonomia na produção de bens de capital, como máquinas e equipamentos pesados, e de insumos básicos, como petróleo e energia elétrica, considerados essenciais à industrialização acelerada. Para enfrentar o problema energético, o governo Geisel investiu na substituição parcial da gasolina pelo álcool e na construção de hidrelétricas. Quando Geisel assumiu o poder, os países ricos regiam a crise do petróleo, em 1973, elevando fortemente os juros sobre o dinheiro que emprestavam. Apesar disso, Geisel continuou tomando empréstimos dos bancos internacionais em dólares e ofereceu facilidade aos investidores estrangeiros. Estimulada por capitais externos, a economia brasileira continuou a crescer, cerca de 7% ao ano. Em compensação, a inflação voltou a subir e a dívida externa aumentou mais de 3 vezes. Política. O presidente Geisel mostrou-se favorável à abertura política. Na visão dele, porém, essa abertura política deveria ser lenta, gradativa e segura. Mas, para garantir que os militares devolvessem o poder aos civis e voltassem aos quartéis, era necessário controlar tanto a oposição democrática quanto os generais da linha dura. Geisel iniciou o processo de abertura permitindo a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as eleições parlamentares de 1974. Mas, ao contrário do que o governo esperava, as eleições daquele ano foram vencidas pelo MDB, partido de oposição. Os militares da linha dura, contrários à abertura, acusaram o MDB de ter ganho aquelas eleições com o voto dos comunistas e iniciaram uma violenta perseguição aos militantes do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi chamado a depor em um quartel do Segundo Exército, em São Paulo, sobre sua ligação com o Partido Comunista. Ele se dirigiu ao local e, no dia seguinte, apareceu morto numa cela enforcado. O comando do Segundo Exército disse que ele cometera suicídio, mas a maioria dos cidadãos não acreditou nessa versão. A notícia da morte do jornalista indignou a sociedade brasileira. Apesar das reações da sociedade civil, no início de 1976, o operário Manuel Fiel Filho foi torturado e morto no mesmo quartel onde Herzog morrera. O presidente Geisel reagiu demitindo o comandante do Segundo Exército, Edinardo Dávila Melo, e nomeando em seu lugar um general de sua confiança. 2 passos atrás no processo de abertura. O projeto de abertura no governo Geisel foi marcado por avanços e recuos. Um desses recuos foi a Lei Falcão em 1976, que proibia o debate político ao vivo na imprensa e só permitia mostrar na TV a fotografia do candidato.
acompanhada de algumas poucas informações sobre ele e seu partido. Outro passo atrás no processo de abertura foi dado em 1977, quando, ciente de que o MDB venceria as eleições que se aproximavam, Geisel fechou o Congresso e impôs medidas autoritárias conhecidas como Pacote de Abril. Entre elas, cabe citar: um terço dos senadores seria escolhido pelo governo. Tais senadores ficariam conhecidos como senadores biônicos, isto é, fabricados e não eleitos pelo voto popular. O mandato do próximo presidente da República passava de 5 para 6 anos. Mas, depois, o presidente Geisel deu prosseguimento à sua proposta de abertura, extinguindo em 1978 os atos institucionais, inclusive o AI-5. Com a extinção do AI-5, os cidadãos reconquistaram parte importante de seus direitos, como, por exemplo, o habeas corpus. Participação popular e anistia. Na comemoração de 1º de maio, Dia do Trabalho, de 1979, depois de uma missa no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, cerca de 150 mil pessoas se dirigiram ao estádio da Vila Euclides, e lá realizaram um grande ato público pela democratização do país. Além de operários, estudantes, artistas, líderes comunitários, religiosos e políticos de várias tendências, também esteve presente às comemorações daquele 1º de maio o Comitê Brasileiro pela Anistia, CBA, que liderava a campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita. Ainda em 1979, a proposta de anistia do governo foi aprovada pelo Congresso Nacional e, com isso, muitos brasileiros que estavam no exílio por motivos políticos puderam regressar ao Brasil, e aos caçados se adquiriram seu direito à cidadania. Note que essa lei de anistia também anistiou os responsáveis por violação dos direitos humanos, como, por exemplo, os militares que usaram da violência contra os opositores no regime. O caso do Chile. No governo do democrata cristão Eduardo Frei, 1964 e 1970, o Chile viveu uma democracia. Nesses anos, os movimentos populares do campo e da cidade tornaram-se mais organizados e atuantes. Assim, nas eleições de 1970, esses movimentos uniram suas forças a partidos de orientação socialista e formaram a Unidade Popular, UP, que lançou a candidatura do médico socialista Salvador Allende à presidência da República. O governo Allende, 1970 a 1973. Eleito presidente da República em 1970, Allende acreditava ser possível construir o socialismo por via democrática, pacífica. Segundo o historiador Alberto Aguio, para Allende e boa parte de seus seguidores, o socialismo significava poder popular e estatização da economia. E assim, ele agiu na presidência da República. Por meio de decretos presidenciais, implementou a reforma agrária. 80% das terras agricultáveis que estavam nas mãos dos grandes proprietários foram expropriadas e repartidas entre famílias camponesas. Reforma na saúde, com vistas à criação de um serviço único de saúde, SUS, que atendesse a toda a população, suprimindo a diferença entre pacientes de primeira e de segunda classe existentes no país na época. Nacionalização das minas de cobre e das telecomunicações, que até então estavam nas mãos das empresas estadunidenses. Um programa de alfabetização em massa. Com essas medidas, o governo Allende atraiu fortes inimigos. De um lado, organizações como o Movimento de Esquerda Revolucionária, MIR, que pressionavam o governo para acelerar as mudanças e chegar ao socialismo mais rapidamente. De outro, os Estados Unidos e parte dos empresários chilenos inconformados com as medidas governamentais. Diante disso, diminuíram os investimentos na produção, provocando queda na taxa de emprego e alta de inflação. A ditadura do general Augusto Pinochet, 1973 a 1990. Nesse ambiente, ocorreu uma radicalização ideológica e o governo Allende perdeu o controle do processo político. Apesar disso, manteve a legalidade. Dessa forma, em 11 de setembro de 1973, com apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas bombardearam e invadiram o Palácio de La Moneda, derrubando Allende, morto no bombardeio, e colocando em seu lugar general Augusto Pinochet. O projeto da ditadura Pinochet era fundar uma nova ordem política, econômica e social. Para isso, montou um aparato repressivo sofisticado que intimou, matou e exilou seus adversários. Durante seus 17 anos de governo, Pinochet aplicou o terror de Estado. No campo econômico, a ditadura chilena adotou o neoliberalismo, seguindo a cartilha dos Chicago Boys.
privatizou empresas, serviços de saúde e previdência social, atraiu capitais e empresas estrangeiras, estimulou as exportações, suprimiu o controle de preços, abriu o país ao comércio internacional. Ao mesmo tempo que adotou essa política neoliberal, buscou disseminar valores que estimulavam a sociedade a se tornar mais individualista, consumista e despolitizada. Durante seu governo, Pinochet sofreu atentados e teve de enfrentar também rebeliões populares, lá protestas, em 1983 e 1986. Mas todas as ações foram rapidamente sufocadas. Em 1980, Pinochet outorgou uma constituição que previa um plebiscito a realizar-se, em 1988. Seu objetivo com esse plebiscito era de que o povo lhe concedesse mais 8 anos de governo. Para sua surpresa, o povo se mobilizou e votou contra a prorrogação de seu mandato. O não ao ditador chileno obteve 56% dos votos válidos, enquanto o sim recebeu 44%. Os partidos políticos de oposição se uniram a uma frente chamada Concertación de los Partidos por la Democracia. Pinochet reagiu conseguindo um pacto com a oposição e aprovou no parlamento leis que impediam qualquer mudança significativa nas instituições do país. A transição para a democracia, no entanto, prosseguiu. A Concertación reuniu os partidos de oposição e venceu as eleições contra a Aliança por Chile, que representava as forças conservadoras. A vitória de Patricio Aylwin nas eleições de 1989 marcou a volta da democracia no Chile. A Frente Democrática que derrubou Pinochet conseguiu eleger os 4 presidentes seguintes. Os governos da Concertación, 1990 a 2010, modernizaram o país, alavancaram a produção agroindustrial voltada para a exportação e o setor de serviços, adotaram programas de despoluição e inovação tecnológica e conseguiram o crescimento contínuo da economia nesses anos. Além disso, as políticas públicas, esquecidas durante a ditadura, foram retomadas. Na história da Argentina, os militares tiveram uma presença constante na política. De 1930 e 1976, ocorreram 6 golpes militares no país. No início dos anos 70, o ambiente político na Argentina era de violência e radicalização política. Boa parte do povo argentino pediu o retorno do ex-presidente Juan Domingo Perón. Em março de 1973, ocorreram eleições para o presidente da República, que foram vencidas por Héctor Câmara. Em junho do mesmo ano, Câmara renunciou para que fossem realizadas novas eleições presidenciais e Perón assumisse. E foi o que de fato aconteceu. No ano seguinte, porém, Perón faleceu e o poder passou às mãos de sua esposa e vice-presidente Isabelita Perón. No entanto, ela era muito criticada por parte dos peronistas e, além disso, não conseguiu alavancar a economia do país. Esses fatores abriram o caminho para um novo golpe de Estado, desfechado em 24 de março de 1976. Uma junta militar formada por comandantes das 3 armas e presidida pelo general Jorge Rafael Videla assumiu o poder. No plano econômico, o regime militar argentino estimulou as exportações, facilitou a especulação financeira e inibiu os investimentos no setor fabril, gerando o que os especialistas chamam de desindustrialização. Com isso, a economia entrou em declínio, enquanto a inflação e as taxas de desemprego subiram. A falta de habilidade na condução da economia contrastava com a violência e a eficiência da repressão militar. O governo de Videla perseguiu e prendeu seus opositores, trabalhadores, estudantes, empresários, religiosos, militares legalistas e políticos. Os conduziu aos centros especializados em tortura e campos clandestinos de extermínio e ali mesmo os destruiu. A ditadura na Argentina tinha uma dupla face, uma pública submetida às leis e a outra clandestina, à margem da legalidade. Na resistência à ditadura militar argentina, merecem destaque as mães da Praça de Maio. Mães cujos filhos tinham desaparecido circulavam pela Praça de Maio em silêncio e com um lenço branco na cabeça, como se estivessem procurando por eles. Assim, as loucas da Praça de Maio, como denominavam os militares, chamavam a atenção do mundo todo para os crimes que vinham sendo cometidos pela ditadura em seu país. Comparação entre Brasil e Chile quanto à política econômica. A política econômica no Brasil durou entre 1964 a 1985. Já no Chile durou entre 1973 a 1990. A política usada no Brasil foi o desenvolvimentismo e no Chile o neoliberalismo. As características do desenvolvimentismo foram: o governo militar brasileiro ampliou o tamanho do Estado e sua interferência na economia, investiu em infraestrutura,
e adotou uma política trabalhista, de compreensão dos salários dos trabalhadores de baixa renda. As características do neoliberalismo foram: o governo militar chileno diminuiu o tamanho do Estado e sua interferência na economia, privatizou as empresas estatais, isto é, vendeu aos particulares, abriu o mercado nacional às mercadorias e capitais estrangeiros e privatizou a educação superior e previdência social. Podemos concluir que, enquanto o regime militar brasileiro deu continuidade ao modelo adotado na era Vargas, o regime militar chileno adotou uma política econômica neoliberal, diminuindo o Estado por meio de uma política de privatização de empresas, ou seja, substituindo o modelo adotado no governo anterior por outro.